A carta de Paulo a Tito. Deixe a sua Bíblia aberta. Nós temos diante de nós um trecho muito lindo da Escritura. Um trecho que fala sobre a nossa salvação. Um trecho carregado teologicamente, tão carregado que o meu esboço tem 6 páginas. Eu não lembro de ter feito um esboço tão com tantas páginas. Mas não fiquem amedrontados, não. Se não der tempo, se chegar ali na hora de terminar, eu paro e nós continuamos em uma outra oportunidade. Pastor Thomas, por favor, me ataque a Bíblia aí se eu passar do horário. Mas é um trecho, como eu disse, irmãos, é um trecho muito lindo. Muito belo, porque fala acerca do plano de Deus sobre a história, o plano de Deus para a história. Deus não criou o mundo perfeito e bom e o pecado o pegou de surpresa, não. Nós aprendemos em Efésios que a nossa salvação começou antes da criação. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos pré-conheceu. Isso não significa que Ele viu o futuro, nada disso, mas que Deus decidiu se relacionar conosco antes mesmo de nos criar. E sendo a salvação o plano original e o plano que Deus está dando a cabo para toda a história, esse trecho vai nos falar acerca de alguns aspectos da salvação. É muito bonito, muito carregado teologicamente, de verdades bonitas. Já aqui no versículo 3 nós passamos aí por um vale de escuridão, que era o nosso estado antes de Cristo. E agora nós vamos aprender, vamos estudar, vamos relembrar e saber como Deus providenciou a nossa salvação, o que o motivou, o que subjaz todo o seu plano para nos salvar. Vamos ler o trecho todo que compreende os versículos 1 a 8. Os versículos 1 a 8 de Tito 3 diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O apóstolo faz 4 lembranças. Nesse trecho, dos versículos 1 a 8, o apóstolo Paulo faz 4 lembranças a Tito e, obviamente, aos leitores da carta. A primeira lembrança nós já vimos, os versículos de 1 e 2, é a nossa obrigação, especialmente a nossa obrigação diante das autoridades e das pessoas fora da igreja. A nossa obrigação com relação aos irmãos em Cristo está no capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar acerca da nossa obrigação com relação ao mundo, com as pessoas do mundo, especialmente as autoridades. E no versículo 3, nós estudamos a última vez, falou uma lembrança acerca da nossa condição passada, na nossa condição pretérita, como nós éramos antes do Senhor. antes da salvação, antes da conversão.
É importante lembrar isso, para que nós não retornemos a agir como o velho homem. E Paulo faz essa lembrança a Tito e aos seus ouvintes, aos seus leitores. E hoje nós veremos a terceira lembrança, que está aí nos versículos 4 a 7. É a nossa salvação. A nossa salvação é o assunto dos versículos 4 a 7. E não é só salvação, não é só assunto desses versículos aqui, mas como eu disse para os irmãos, é assunto do plano de Deus para a criação. Deus planejou antes da criação do tempo, antes da criação do universo, Deus planejou demonstrar a sua glória através de Cristo e o seu plano redentor, o seu plano salvífico. Este é o ápice da história. Este é o ápice do plano de Deus para toda a história, para toda a criação. É claro que a própria criação demonstra a glória de Deus. É claro que a condenação dos inimigos de Deus também demonstra a sua glória, o seu juízo. Mas aprove Deus planejar, escrever os traços da história, visando Jesus Cristo e o seu plano para salvar um povo escolhido. Este é o ápice, este é o cume, é o ponto alto da história da criação, por assim dizer. E ele vai pintar aqui com palavras belíssimas, nos dando detalhes de como Deus fez, o que o motivou, as razões, qual é o motivo por que Deus aprove salvar. E se os irmãos olharem para esse trecho, os versículos 4 a 7, vão ver que ele o salvou é aquilo que dita todo esse trecho. Deus salvou por sua benignidade, com misericórdia, por sua graça, mediante o lavar regenerador, tudo isso orbitando este verbo, esta ação de Deus, que é salvar. E se você está aqui e foi salvo por Deus, mediante Jesus Cristo, essa história não é só a história do universo, a história da criação, mas essa é a sua história. Aprove Deus mover céus e terra para que você fosse salvo por Ele. Então esse trecho vai falar a cada um aqui que foi salvo por Deus. Salvação significa, a grosso modo, livrar alguém de um perigo iminente. Mas quando nós pensamos salvação, nos vem à mente a salvação do inferno, salvação da ira de Deus. Por quê? Porque todos nós nascemos pecadores e, nascendo nessa condição, estamos condenados à ira vindoura, como diz lá o trecho de 1 aos Tessalonicenses 1, 9 e 10, e também capítulo 5, versículo 9, não dá tempo de ler. Mas nós pensamos assim, é praticamente automático esse pensamento, nós somos salvos do quê? Eu fui salvo do inferno. Eu mesmo me converti com uma pregação acerca do inferno, e eu fiquei com medo de ir para esse lugar. Eu não quero ir para o inferno. Com medo, então, encontrei em Jesus a salvação. Só que na Bíblia, salvação não necessariamente significa salvar de um perigo iminente. Nós vemos Jesus curando pessoas e dizendo a elas: vá, a tua fé te salvou. Salvar ali não quer dizer que a pessoa agora é salva em Jesus Cristo. Não, a tua fé te curou. A pessoa foi curada. A tua fé, porque você creu que eu, Jesus, era capaz de fazer isso, a tua fé te curou. Nós vemos também em Timóteo, dizendo que a mãe que gera filhos é salva, porque tem filhos. Agora existe salvação pela maternidade. Não é nada disso. O texto ali está dizendo que ela é protegida de alguns perigos ali do contexto, usando o termo salvação. Então tome muito cuidado quando você for ler salvação na Bíblia, para diferenciar aí o que é o quê.
senão nós inventamos outros meios de salvação. E esse texto aqui vai nos mostrar que existe um meio só de salvação. Mas, apesar dessa salvação vir à nossa mente, de pronto, essa salvação da ira vindoura, salvação do inferno, salvação do juízo, parece, pelo contexto, se você voltar ao versículo 3, você vai ver que nós somos salvos de viver desta maneira. Nós somos salvos de um estilo de vida perverso, imoral, distante de Deus. E o texto dá esse contexto para que pensemos assim: salvos da escravidão do pecado. Mas vamos seguir aqui explicando versículo por versículo, porque ele estabelece de imediato um contraste, explicando trecho por trecho, palavra por palavra. O versículo 4 inicia dizendo assim: quando, porém, estabelecendo de imediato uma distinção, um contraste entre a nossa condição prévia, de incrédulos, mortos em delitos e pecados, vivendo ali, obedecendo as nossas paixões e prazeres, mas quando em um determinado momento, se manifestou, esse manifestou aqui já deve ser conhecido dos irmãos, porque esse manifestou já apareceu em Tito, no capítulo 2. Se você voltar aí para o versículo 11 do capítulo 2, você vai ver que esse manifestar já apareceu, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens. E à época eu expliquei para os irmãos, Paulo quer estabelecer aqui uma conexão forte, uma conexão clara, cristalina, de que a salvação é operada por Deus por meio de Jesus Cristo, sendo o próprio Jesus Cristo o aparecimento. Essa é a tradução para a manifestação. É como se algo que nós não pudéssemos ver, não pudéssemos enxergar, e agora isso apareceu, se manifestou. Como nós podemos ver a graça de Deus? Como nós podemos enxergar? Através de Jesus. E aqui o texto vai utilizar dessa mesma linguagem. Como nós podemos ver a benignidade de Deus? Através de Jesus. Como nós podemos ver o amor para com todos? Através de Jesus. Nós podemos enxergar, nós podemos apalpar, no caso os leitores originais poderiam ver a benignidade e a bondade de Deus, o seu amor para com todos. Ela está manifesta, expressa em Jesus. Havendo essa conexão estreita, se os irmãos olharem, não é à toa que Paulo mostra isso, porque ele quer estabelecer Jesus como sendo o Salvador. Olha só Tito 1, 3 e 4. Tito 1, 3 e 4 diz assim, também falando da manifestação: e em tempos devidos manifestou a sua palavra. Que tempo devido é esse? É o tempo em que Jesus veio, no momento certo, no momento certo, no momento planejado por Deus, se manifestou, apareceu sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Segue a leitura. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Reforçando aqui a doutrina da divindade de Jesus. Jesus, Deus é Salvador, Jesus é Salvador, logo Jesus é Deus. Olha só os versículos 10 a 13 do capítulo 2. Nos 3 capítulos de Tito nós temos essa associação entre Salvador e Deus e Jesus, mostrando que essa característica, esse atributo, esse título é comum
a Jesus. Olha só os versículos 10 a 13 do capítulo 2. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E agora, nós temos diante de nós no capítulo 3, a mesma construção. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador. E aí o versículo 6 vai reforçar essa ideia, ó, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É por meio de Jesus, Ele sendo o próprio Deus, estando ali com o próprio Deus antes da criação, Ele é o nosso Salvador. Mas o texto prossegue dizendo, além de Jesus ser essa manifestação, o aparecimento, o texto diz acerca da benignidade de Deus. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou bondade. Nós sabemos, irmãos, que Deus é benigno, que Deus é bondoso, mas aqui essa bondade, essa benevolência, esse favor é manifesto talvez do seu melhor modo, que é a salvação. Certa vez, aquele pregador R.C. Sproul foi num painel, foi perguntado, por que Deus foi tão severo com Adão e Eva? Por que Deus foi tão severo com a humanidade? Eles pecaram apenas desobedecendo, tomaram do fruto. Por que Deus foi tão severo com a humanidade? Irmãos, esse pastor já falecido, ele respondeu, severo? Deus ali providenciou, Deus não os matou como disse que haveria de fazer. Pelo contrário, Deus providenciou, já ali em Gênesis 3,15, prometeu um Salvador, alguém que pisaria na cabeça da cobra. Deus coseu roupas para aqueles dois pecadores, essas duas criaturas que desafiaram o Deus soberano. Meus irmãos, aquele momento foi um momento em que Deus mostrou a sua bondade, a sua benignidade para com a humanidade, já providenciando solução para aquele ato que condenaria a humanidade a uma vida de pecado. Deus já estava vislumbrando, tomando providências para a nossa salvação. E para todo aquele que cresce no descendente de Israel, que viria e seria então o nosso substituto, nosso Salvador. As pessoas acham que houve severidade demais de Deus no dilúvio. Deus ali, irado, querendo destruir toda a humanidade. Deus agiu com extrema bondade, olhando para a sua humanidade, separando alguns para prosseguir no seu plano de salvação. Onde alguns olham severidade demais, nós devemos ver bondade demais. Bondade, porque o nosso Deus é sim bondoso. E na salvação que há em Cristo, nós vemos o Senhor sendo bondoso. Abra sua Bíblia em Romanos 2,4. Romanos 2,4 mostra que Deus é ricamente bondoso. E a salvação é o ápice, é o momento
maior dessa demonstração da sua bondade em relação ao ser humano, em relação à humanidade. Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Efésios 2,7. Vire as páginas da sua Bíblia, abrem em Efésios 2,7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus sofreu, sim, toda a severidade do nosso castigo, mas para nós a cruz é demonstração, é o aparecimento da bondade, da benignidade de Deus. E o texto diz que, o texto de Tito diz que se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos. Essa expressão amor para com todos é uma palavra só no grego, é a palavra filantropia, vem de junção de duas palavra philos e anthropos, que significa amor, apreço, compaixão pelos homens, anthropos. Então, alguns arminianos vão utilizar esse texto para sustentar que Deus amou todos e providenciou salvação para todos, Ele é salvador de todos, mas é uma interpretação equivocada. Não considera que aqui a palavra é o amor de Deus pelo ser humano, é o amor de Deus pela raça humana. Ele que criou o homem poderia ter aniquilado a sua criação, porque Ele é soberano, Ele faz o que quer, Ele é o Criador. Não, Deus olhou para nós com amor. Deus olhou para nós com compaixão, com filantropia, esse amor, esse apreço para com o ser humano, para com a humanidade. Deus olhou assim para nós. Olha só a ilustração dessa palavra que também aparece lá em Atos 28. Veja aí, Atos 28, para entendermos o que é esse amor para com todos, essa filantropia. Atos 28, de 1 a 10. Eu não vou ler todo o trecho, mas eu vou destacar alguns versículos aqui, para os irmãos entenderem a ilustração, o que as pessoas chamam hoje de, aquela pessoa ela é muito humana. Talvez seja algo próximo disso. No caso aqui, nós deveríamos entender como sendo uma característica, um atributo do próprio Deus, esse amor terno pela raça humana. Olha só, Atos 28, 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Aqui, seguindo a narrativa em que houve ali o naufrágio de Paulo, seus companheiros, e eles se abrigaram ali na ilha de Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Esse termo, extraordinária bondade, é o termo filantropia. Eles não tinham obrigação nenhuma de acudir Paulo e os seus companheiros. Não tinham obrigação nenhuma. Mas movidos pela filantropia, eles agiram com extraordinária bondade para com Paulo e os seus companheiros. Deus não tinha nenhuma obrigação com relação a nós. Essa é a extraordinária bondade, o extraordinário amor de Deus para conosco. Deus não tinha nada, nenhuma obrigação com relação à humanidade. Nada. Quem tinha era a humanidade em relação a Ele, de obedecê-lo. Mas a humanidade foi lá e pecou, desafiando o Deus soberano. E Deus, movido por esse amor para com a humanidade, foi lá e providenciou o quê?
salvação para ela. Olha só o que eles fizeram, ilustrando aí o que é realmente a filantropia. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Olha só o versículo 7, ainda em Atos 28. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Olha o versículo 10. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Isso é esse amor para com todos. Deus olhando para o nosso estado, Deus olhando para a nossa condição, agiu com bondade e com amor. Isso em que momento? Na cruz, quando Ele providenciou a nossa salvação. Aqui é importante destacar isso. Paulo escreve a Tito, e Tito estava em Creta. Creta é uma ilha ali que faz parte, ou era fortemente influenciado pela a filosofia, ou pelo modo de pensar grego. E os irmãos conhecem, os gregos tinham aquele panteão de deuses, e a relação entre o ser humano e esses deuses gregos era uma relação de muita indiferença por parte dos deuses gregos. Eles exigiam ser adorados, mas venerados, exigiam até sacrifícios, isso, claro, proveniente da imaginação, né, do homem. Mas era assim que a filosofia grega se manifestava e pensava: os deuses, eles são indiferentes a nós. E quando Paulo coloca aqui que Deus se manifestou, que Deus apareceu, mostrando bondade e amor, ele estabelece um fortíssimo contraste entre esses deuses gregos indiferentes com o Deus verdadeiro, compassivo, amoroso, benigno. Mas o trecho segue dizendo, o trecho de Tito segue dizendo: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Irmãos, quando nós vemos trecho assim, mostrando aí o amor de Deus para com a humanidade, nós talvez imediatamente lembramos de um versículo que talvez todos aqui saibam de cor, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 segue dizendo, versículo 17 de João 3, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que é isso? É a manifestação da salvação. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Nós já vemos aqui nesses versículos que a salvação é por meio de Jesus, pela fé. Porque o versículo diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para salvar o mundo. Mundo, mais uma vez, irmãos, o texto é autoexplicativo. Deus amou o mundo inteiro, todas as pessoas, cada pessoa sem exceção? Não. Deus providenciou, olhando para as pessoas, olhando para os seus escolhidos. Todo aquele que nele crê é salvo, é alvo da benignidade e do amor de Deus.
Isso já coloca, já nos dá base para dizer, para sustentar o que ele vai dizer no versículo 5, que a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós. Nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus, em todos os seus momentos. Nós falamos que a salvação começou antes da fundação do mundo, Deus elegendo pessoas, Deus guiando toda a história até culminar em Cristo, na cruz, onde nós temos redenção, onde nós temos salvação. E a salvação também vai acontecer no futuro. Então nós temos aí uma salvação que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação é essa história que não para, essa história que começou antes da fundação do mundo e ainda vai ter capítulos lá na frente. Tudo isso, tudo, é obra exclusiva de Deus. Nós somos meros receptáculos da benignidade, da misericórdia, como ele vai dizer daqui a pouco, e do amor de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Não havia nada em mim. Nós precisamos entender isso, que não havia nada em mim, nenhuma disposição, nenhuma vontade, pelo contrário, a minha vontade, a minha disposição com relação a Deus, era de odiá-lo, de querer distância, de querer que essa ideia de Deus suma, esse tal de Deus e Bíblia, quero que isso tudo suma. Mas Deus, olhando para esses inimigos, os escolheu. Deus nos escolheu, apesar de nós. Qual deve ser a nossa disposição diante de uma verdade tão sublime? Eu não tinha nada para oferecer, nenhuma obra, nenhum ato, nenhuma disposição, nenhum pensamento, nada. E o Senhor, mesmo assim, me escolheu e me salvou. O trecho de Efésios, quando nós olhamos não por obras, o texto de Efésios 2, 8 e 9 vem imediatamente à nossa mente. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é isto no trecho aqui? O que é isto? Tudo que ele acabou de falar. A salvação mediante a fé não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente da sua benignidade e do seu amor. E aí segue o trecho, o versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Veja Filipenses 3. Filipenses 3. Ele vai falar acerca daquelas pessoas que confiam nos seus atos para a salvação, que confiam na sua própria justiça, como ele usa o termo aqui, confiam na sua própria carne, confiam no seu próprio braço. Olha só, Filipenses 3, 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O que acontecia ali? Pessoas se gloriando porque eram judias, porque eram judeus, porque eram circuncidados. É Cristo mais a circuncisão. Então tem aí um ato de justiça, tem uma obra de justiça. Segue a leitura: bem que eu poderia confiar também na carne,
Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tinha gabarito? Paulo tinha obras de justiça para apresentar? Ou se tinha. Paulo era um exímio seguidor da lei, cumpridor da lei. Ele diz, eu sim posso me gloriar nisso. Eu tenho aqui obras de justiça. Mas olha só como ele trata essas obras de justiça. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo diz, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu era, isso ele diz, eu considero como refúgio, como lixo, como algo repugnante para fins da minha salvação. Eu abandonei tudo isso. Por quê? Porque não é pela minha justiça, é pela justiça que procede de Deus, mediante a fé. Irmãos, a salvação, ela é obtida exclusivamente pela fé em Cristo. Toda vez que alguém diz que a salvação é por Cristo e mais alguma coisa, a salvação é por Cristo e pela guarda do sábado. A salvação é por Cristo e pela perseverança. Isso aqui é comum no meio evangélico. O evangélico diz, eu tenho que crer em Jesus e fazer a minha parte. Tenho que seguir certinho, fazer a minha parte. Não, a salvação é por Jesus e por estar nesta igreja, nesta ou naquela igreja. Se você não estiver nesta graça, você não é salvo. Toda vez que nós pensamos assim, que o mundo pensa assim, que os evangélicos criam essas coisas, nós dizemos para Jesus, o que você fez, o que o Senhor fez, não é suficiente. O que o Senhor fez é bom, obrigado, mas está faltando algo. A circuncisão, a guarda do sábado, estar nessa igreja, ou naquela igreja, nessa denominação, perseverar, fazer tudo certinho. Sempre que eu penso assim, eu estou dizendo a Jesus, o que o Senhor fez é insuficiente para a minha salvação. Mas nós aprendemos aqui em Tito 3,5, que a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós. Nenhuma. É pela justiça que procede de Deus, baseada na fé. E antes de falar da salvação, do trecho que é o centro aí dos versículos 4 a 7, ele fala que a nossa salvação foi segundo a misericórdia de Deus. Nós conhecemos misericórdia como aquele Deus não punindo, Deus não dando uma punição ao que o pecador merece. Nós entendemos assim, a grosso modo, misericórdia. A graça é dar aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é não dar aquilo que merecemos, a punição que merecemos. Mas misericórdia tem um sentido um pouco mais amplo, e aqui parece que está dizendo sobre isso. É Deus olhando, misericórdia, é Deus olhar para o nosso estado miserável de pecador e de incapaz de se salvar, e se compadecendo da nossa condição.
e providenciando salvação para nós. Outro dia eu estava com o César, o meu filho, e eu disse para ele assim, o César tem 3 anos, eu disse para ele assim, você vai sair com a mamãe, com o Augusto e com a Rebeca, e você é responsável por protegê-las. Meus irmãos, ele olhou para mim com uma cara. Eu disse sério, não estava brincando, não estava brincando. Quero que o meu filho tenha essa obrigação, essa responsabilidade desde pequeno. Você é o homem que vai com a mamãe, com a Rebeca e com o Augusto. O Augusto é pequenininho, é bebê. Então você é responsável por protegê-las. Irmãos, ele olhou para mim e disse o seguinte: mas eu sou pequeno. Eu falei, você é pequeno, mas você peça ajuda a Deus para protegê-las, querendo incutir nele um caráter de protetor e tudo mais. Meus irmãos, a misericórdia de Deus olhou para nós, como eu olhei para o César naquele momento, nós dizendo, eu não sou capaz de me salvar, eu não consigo, essa tarefa é muito árdua para mim, essa responsabilidade de praticar atos de justiça para me salvar, eu não consigo, Senhor, eu não posso. E Deus, com a sua misericórdia, olhou para nós e se compadeceu do nosso estado. Você não consegue, mas eu vou providenciar salvação para você. Deus olhou para você, irmão, para o seu desespero, para a sua condição de miserável pecador, e disse, eu vou te salvar. E Ele te salvou, por sua misericórdia. Olha só, Efésios 2 vai falar sobre a misericórdia rica de Deus. Efésios 2. Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. Olha só a nossa condição aqui. Certo dia um pregador foi indagado e perguntaram a ele, o que é necessário para ir para o céu? O que é necessário fazer para ir para o céu? Ele disse, perfeição. É necessário perfeição. Então ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. De fato, o nosso destino antes de Cristo era a perdição, porque nós não poderíamos, por obras praticadas por nós, pela nossa própria justiça, nós não poderíamos atingir a perfeição requerida para ir para o céu. Por causa da perfeição de Jesus, é que nós podemos alcançar o céu. Olha só, 1 Timóteo 1:12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida
misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu gosto desse trecho porque ele já traz uma aplicação embutida. Nós, diante dessas verdades teológicas tão profundas, tão ricas, acerca dessa realidade que nos atingiu, nós que éramos insolentes, blasfemos, imorais, perseguidores dos cristãos, Paulo era assim. Nós conhecemos o apóstolo Paulo que perseguia os cristãos, que botava, que lançava os cristãos na cadeia. Ele que era assim, se gloriando da sua própria conduta, ele judeu de judeus, ele obteve misericórdia da parte de Deus. E olhando para essa realidade, o que ele faz no versículo 17? Ele louva. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Eu que obtive misericórdia da parte de Deus para me salvar, de que modo eu devo viver? Eu devo viver para glorificar, para louvar o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra e glória a Ele pelos séculos dos séculos. A minha vida deve servir a isso. Caminhando para o final do versículo, volte lá para Tito. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar aqui é um termo que remete à nossa mente o batismo. Batismo. Não que o batismo seja um ato de lavar, talvez lavar só o corpo. A água, dependendo dos seus pecados, a água fica bem suja. Não estou brincando. Mas não existe, irmãos, regeneração pelo lavar nas águas. Existe regeneração pelo lavar do Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, que nos regenera. Isso nós devemos entender. E quando acontece isso, pastor? 1 Coríntios 12, 13. Todos nós, mediante um Espírito, fomos batizados. Então essa história de que o batismo com o Espírito Santo acontece depois da salvação, é uma mentira grosseira. Nós não devemos acreditar nisso, nós não devemos buscar isso. Por quê? Porque no momento em que que nos convertemos, somos alvo ali, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança. Neste momento da nossa conversão, nós somos lavados, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós não precisamos ficar buscando, nada disso. Isso é uma mentira que inventaram para criar categorias entre os irmãos aí. E qual é a diferença? Há quem diga que regenerador, porque ele usa dois termos bem parecidos, né? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Há quem diga que o autor esteja utilizando uma endíades, que é utilizar dois termos para dizer uma coisa só. Mas, se os irmãos notarem aqui, existe sim uma diferença. Eu vou explicar para os irmãos. Existe diferença entre o lavar regenerador e o renovador. Primeiro, regenerador é um termo que aparece 2 vezes só no Novo Testamento, é o termo palingenesia, que vem da junção de dois
dois termos, Palim e Gênesis, ou seja, o nascer de novo, ou ainda. Então, ainda e Gênesis, início. Então, nascer de novo. Essa expressão é comum a nós, é familiar a nós, nascer de novo. Essa é a regeneração do Espírito Santo. E por ter essa conexão direta com o batismo, e o batismo ser essa representação exterior, essa demonstração externa de mudança, parece que o autor tem, quando usa regenerador, ele está pensando na nossa vida, nos nossos atos externos, naquilo que nós fazemos para demonstrar a salvação. Entenderam isso? Ele tem isso em mente, porque a palavra renovador, nós vamos ver aqui trechos que suportam esse pensamento, esse trecho renovador parece que é algo mais interior, ou seja, o crente ele é regenerado, ele é renovado, ele é transformado por completo, por dentro e por fora. Não existe o crente que, não, eu sou crente, eu tenho um novo pensamento, eu tenho um novo viver, eu tenho uma fé em Cristo Jesus, eu tenho novos pensamentos, mas isso não se expressa de modo externo. Isso não é demonstrado, não existe esse tipo de crente. Não existe. A transformação que o Espírito Santo opera em nós é interior e exterior. Talvez, alguns comentaristas vão dizer que o fato de Paulo ter escolhido o termo regenerador vai contrastar com a regeneração do estoicismo. O estoicismo pregava uma vida de abstinência de prazeres mundanos, uma vida de autodisciplina, uma vida de virtude, justiça e retidão. Isso como sendo o fim da vida de cada homem. Isso, talvez o estoico, pelo menos dos dias atuais, mais famoso seja o imperador Marco Aurélio. E eles tinham, nos seus costumes, pelo menos uma vez por ano, se dedicar ali um dia a essa regeneração estoica. Então talvez alguns comentaristas vão dizer, não é pela vontade própria, não é pela autodisciplina, não é pela força do nosso braço que vai haver regeneração verdadeira, mas é pela obra do Espírito Santo, que existe uma regeneração, uma mudança, uma transformação de vida constante e permanente. Não é por uma filosofia que eu adoto que a regeneração vai acontecer, não. É pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Essa é a verdadeira regeneração. Existe aqui, alguns comentaristas vão fazer essa conexão, e isso aqui é muito belo, porque no final desse trecho, os versículos 4 a 7, ele vai falar de uma esperança que nós temos. Mas o termo palingenesia é também utilizado em Mateus 19. Abra a sua Bíblia em Mateus 19, 28. Dando a esse termo, ao lavar regenerador, um caráter, uma esperança escatológica para nós. Porque é uma regeneração, uma transformação que acontece hoje, mas que um dia desfrutaremos dela plenamente. Olha só, Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes na regeneração, na palingenesia, isso aqui já aconteceu? Já aconteceu? Olha só, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui já aconteceu? Não, isso aqui ainda vai acontecer, dando ainda mais corpo, ainda mais cores a essa regeneração. Não é algo que acontece hoje, mas ela vai acontecer também em sua plenitude no futuro.
Na palingenesia nós seremos plenamente regenerados. E ele vai utilizar aí o termo renovador. Renovador, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse trecho aqui tem, como eu disse para os irmãos, tem uma conexão maior com uma mudança interna. Se vocês olharem Romanos 12, 2, vão ver esse mesmo verbete. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo aos Coríntios 4,16, também vai dizer, não precisa abrir, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E por fim, irmãos, eu quero destacar aqui uma lição teológica, que nós vemos aqui vários personagens no texto de Tito. Nós vemos ele se referindo a Deus, nosso Salvador, como sendo Deus Pai, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Ele vai falar de Jesus Cristo no versículo 6, e falou aqui do Espírito Santo no versículo 5. É importante os irmãos saberem, para não confundirem, que existe dentro da Trindade funções específicas. É o que os teólogos chamam de economia da Trindade. São 3 pessoas, um Deus só. 3 pessoas, uma divindade, um Deus somente. Mas essas 3 pessoas possuem funções diferentes. E nós vemos aqui que o Espírito Santo, que passa a habitar o crente quando ele se converte, é responsável por lavá-lo, regenerando, renovando dia após dia, dando-lhe uma mente nova, dando-lhe hábitos novos, dando-lhe uma vida nova. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo de Deus, que passa a habitar o crente. Essa economia da Trindade nós podemos ver claramente no texto de Gálatas 1. O texto de Gálatas 1 vai mostrar que funções distintas aí das pessoas da Trindade, especialmente o Pai e o Filho. Diz assim em Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi Deus Pai. E ele segue dizendo no versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados foi o Filho. E para terminar, 1 de Pedro 1, os versículos 1 e 2, nós vemos isso claramente, a economia da Trindade. Cada pessoa da Trindade agindo para a nossa salvação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, olha lá, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. As 3 pessoas da Trindade trabalhando juntas, cada uma em sua função, para a nossa
salvação. Talvez você esteja aqui, ou você que está acompanhando essa pregação online ou posteriormente, você não conhece a salvação. Você ainda está morto em seus delitos e pecados. Você é incapaz, por qualquer obra que você faça, de se salvar. Você pode, por meio da regeneração do Espírito, por meio da obra de justiça do Filho, ser salvo por Deus. Faça da sua oração a oração de Pedro, o grito de Pedro, quando estava ali prestes a se afogar: salva-me, Senhor. E o Senhor estenderá a mão a você e lhe salvará. Vamos orar. Senhor, nosso Salvador, obrigado por desenhar a história, sendo o Senhor Jesus o protagonista. E nós somos beneficiários dessa obra, dessa tão grande e rica salvação. Obrigado, ó Deus, porque conhecemos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, e fomos lavados, fomos regenerados e renovados pelo Espírito Santo. Impeça, ó Deus, impeça-nos de desprezar essas verdades sublimes, essa realidade sublime. Impeça-nos de viver, de voltar ao estado anterior da nossa salvação. Dá-nos uma devoção ainda maior. Dá-nos uma consagração ainda mais vigorosa, ainda mais pronta a Te obedecer. Muito obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos e louvamos por Tua salvação que nos alcançou. Em nome do nosso Salvador. Amém.